Olha, é o seguinte, depois que você conheceu o nosso canal, nunca mais você vai querer assistir novela da Globo e nem série da Netflix. Aqui tá muito mais emocionante. Isso aqui tá melhor do que Game of Thrones, tá melhor do que novela das 9. O bicho aqui tá pegando. Ó, teve o Alcolumbre passando rasteira na oposição e a oposição ameaçando parar tudo, travar o Brasil. É, meu amigo, brincadeira não. Teve o quebra-pau no Supremo Tribunal Federal com o voto do Fux, a gente vai falar sobre isso. O Fux se alinhou 100% com o Trump, usou a frase do Trump durante o seu voto, mostrando que está 100% alinhado com o governo americano, o que deixou os ministros revoltados, porque a decisão do Fux pode, sem sombra de dúvidas, anular toda essa parafernália aí que eles criaram para mandar o Bolsonaro para cadeia. Meu amigo, esse editorial tá mega emocionante. Senta, pega a pipoca, que a gente vai trazer toda essa informação para você em primeira mão aqui, tá bom? Não esquece de inscrever no canal para você receber sempre as informações aqui em primeira mão do nosso canal, todas verificadas e, lógico, contadas com aquela emoção de praxe que a gente costuma trazer aqui para você. Fechado? Bora para cima? Vamos entender o que tá rolando? Só não esquece de inscrever e também, se é seu interesse, né, sair dessa loucura do Brasil ou ter um plano B, eu recomendo muito que você entre em contato conosco, clica aqui na descrição sobre o Uruguai, ter uma cédula, para caso der uma zebra no Brasil, você ter um plano B. Então, nosso escritório tá aqui para poder te ajudar. Combinado? Vamos de informação. Vem comigo que eu quero te mostrar tudo que tá rolando na República das Bananas. É o seguinte, pressionaram o Alcolumbre e o Hugo Mota para ele colocar logo em votação o PL da anistia. Para colocar em votação e para ver o que dá. O fato é que o Alcolumbre e o Mota frearam a anistia nessa semana de julgamento do STF. Já começou quente, tá? Já começou com o bicho pegando, pressão total, voto, né, do Fux hoje com uma reviravolta. Então o Alcolumbre e o Hugo Mota falou: eu não vou colocar em votação. Na semana passada, né, tinha uma pressão para que a anistia fosse votada agora, e eles disseram: não vou votar. Isso aí incomodou muito a oposição, que já tinha fechado um acordo com eles para que fosse julgado, para que fosse votado. Como eles não colocaram, o Costa Neto disse o seguinte: olha, fez uma ameaça brava, falou: ó, nós vamos parar tudo, nós vamos parar o Congresso. Se a anistia não for votada logo na próxima semana, nós vamos obstruir tudo, nós vamos parar o Congresso inteiro. O presidente do PL, que é o Valdemar da Costa Neto, afirmou que o Congresso pode sim parar caso os acusados da tentativa de golpe não tenham anistia votada. Em entrevista nessa terça-feira, inclusive, ele disse que já tem a maioria completa para aprovar a anistia, de forma ampla, de forma geral e de forma irrestrita. Ou seja, ampla, vai pegar todo mundo, né? Ou seja, aplicando mesmo os crimes que eles imputam, né, dos presos do 8 de janeiro, todo mundo, geral, alcançando todo mundo, e irrestrita, sem manter ineligibilidade de ninguém. Agora, o Costa Neto disse o seguinte: se não votarem em anistia, nós vamos parar o Congresso. Hoje temos a maioria para isso. Não queríamos dar prejuízo ao país, mas vamos ter que parar, porque não temos outra arma e temos que fazer alguma coisa, declarou o Valdemar da Costa Neto. O PT ficou todo nervosinho. Agora, vem cá. Eles estão inventando um monte de bravata aí. Ai, não pode votar anistia. Eles têm medo do Bolsonaro nas urnas. E sabe, eu não acredito em nada nessas pesquisas que eles falam. Se eles acreditam nessas pesquisas, que eu acho que isso aqui é para enganar os outros, né? Por que eles não deixam o Bolsonaro concorrer? Seria mais fácil. Matéria da Andresa Matais. Pesquisa inédita. Mostra cenário desastroso para Bolsonaro em 2026. Uma pesquisa eleitoral telefônica, realizada pelo Instituto IBESP, traz um cenário desalentador para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2026,
Segundo o Instituto, que atuou na campanha eleitoral de Bolsonaro em 2022, o capitão reformado do Exército tem hoje só 18,8% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Já o presidente Lula, do PT, lidera com 31%. Olha só, uma pesquisa telefônica. Você recebeu alguma ligação? Eu também não. Anda tendo muita gente usando o telefone do presídio, não tem? Entendi então. Por quê? Vamos lá. Um anúncio de uma bomba dos Estados Unidos deixou o esquerdista Maduro maluco, mas maluco mesmo. Vocês estão ligados que o Donald Trump tá meio doido, né? Ele não voltou para esse segundo mandato dele para ficar brincando de tentar convencer esquerdistazinho para cá ou para lá, não. Ele chegou para tocar o terror. Mandou soldados lá para a região do Caribe, tá pressionando o Maduro, tá botando pressão na Venezuela. E aí o Maduro, bonitão, com seus generais, correu, escondeu num bunker, né? O bunker é um buraco protegido, bem no fundo da terra, mesmo, bem fundo. Tem um bunker, escondeu num bunker para não ser pego pelos Estados Unidos. Enquanto isso, está mandando a população venezuelana, os milicianos da Venezuela, idosas, mulheres, ir lutar no lugar dele. Adivinha? Os Estados Unidos acabou de preparar um presente para mandar para o Maduro. A Força Aérea dos Estados Unidos desenvolveu uma nova bomba destruidora de bunkers. Pois é. A Força Aérea dos Estados Unidos deu início ao desenvolvimento de uma geração de bombas capazes de destruir bunkers e alvos de profundidade profundamente enterrados. O projeto surge como sucessor do GBU-57, que é o chamado MOP, né? Massive Ordnance Penetrator, ou seja, utilizado pela primeira vez em junho deste ano contra instalações nucleares iranianas, durante a chamada Operação Midnight Hammer, né? Ou seja, martelo do meio da noite. E aí eles disseram, com essa nova bomba que a gente preparou, não adianta se esconder, não adianta ficar escondidinho debaixo de bunker e não vai resolver nada, né? Ou seja, o Trump vem chegando, vem fazendo barulho, vem deixando a turma aí radical maluca, e a gente tá doido para ver, né, o que vai acontecer a partir disso. Inclusive, saiu uma matéria, né, na FBT News, que eu achei interessante, tá? Onde uma jornalista, a Raquel Krahenbuhl, que é correspondente da Globo, lá em Washington, participou de uma entrevista de gente que odeia o Donald Trump. E aí ela falou que não é bem assim. Quem odeia o Donald Trump são os jornalistas, porque o povo que trabalha na Casa Branca não pensa assim. Dá uma olhada nessa matéria aqui que fala sobre o Donald Trump e sobre como as pessoas veem o Donald Trump. Escuta. Dan, bola tua. Vou pegar, deixa aí. Conta qual era o clima com o Obama. Eu tenho sempre essa impressão que o Obama é um cara muito divertido. Outro dia eu falei da lista dos livros, das músicas, mas você de perto e acompanhando por tanto tempo deve saber muito melhor do que a gente como é. É muito diferente o que é hoje e o que era com o Obama? Era muito diferente, Dani, engraçado, porque eu faço essa pergunta para várias pessoas que trabalham na Casa Branca, pessoas que trabalham com parte de limpeza, com gente que está lá há muito tempo, com muitos presidentes. Eu falo, o que é o presidente preferido? E a maioria me diz Trump. E depois o Bush. O último, Obama. Sério? Eles falavam que o Obama... Sério. Eles falavam... E é verdade, o Obama, ele é um intelectual... né, que passa batido muitas vezes pelas pessoas. O Obama, outra coisa do Obama, os fotógrafos, por exemplo, que cobrem a Casa Branca, tinham pouquíssimo acesso ao Obama. A imprensa tinha pouquíssimo acesso ao Obama. A gente pouco via o Obama parar ali no helicóptero antes de decolar para falar com a imprensa. Porque ele tinha que ter a foto perfeita. Era o marketing perfeito. Colocar ele num frame no que ele queria.
pouquíssimo improviso. Diferente do Biden. O Biden falava com a imprensa muito mais do que o Obama. E os fotógrafos ficavam irritadíssimos, porque eles não tinham acesso a só o Pete Souza, que era o fotógrafo oficial do Obama. E o Trump, ele conversa muito com as pessoas. Teve uma pessoa que me falou assim, ele foi o único presidente que chegou, chamou todo mundo no Salão Oval, ofereceu uma Diet Coke para todo mundo e perguntou nosso nome. Sabe, gente que trabalha ali na questão de limpeza, no jardim, na cozinha. E eu fiquei bem surpresa quando eu soube isso. Quando você conversa com as pessoas que trabalham com o Trump ele é uma pessoa quando a câmera está ligada e quando está desligada. Quando a câmera está desligada, dizem que ele é super engraçado. Ele é carismático, ele consegue prender a atenção da pessoa falando com ele. Falam também que ele tem umas ideias malucas, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas de onde veio isso? E depois, faz sentido. Então, assim, é interessante isso, porque a gente via a foto sempre perfeita do Obama, né? E acho que ele era esse líder super legal, foto dele dando a mão para as pessoas na rua e tal, mas nos bastidores não é o que ouvimos. E o mundo de Zé Godoy cai lentamente, vai se desmanchando no Rio de Janeiro. Eu vejo lágrimas, uma tristeza. Era a última coisa que o Zé queria ouvir numa sexta-feira à noite, é que o Trump é gente boa e o Obama não tem a menor graça. Zé, até por conta disso eu vou dar a bola para você. Pois é, resumindo, a esquerda é hipócrita, né? Mas vamos continuar falando do Trump e do Fux. Olha só esta matéria aqui do Paulo Capelli. O julgamento do Luiz Fux, do ministro Fux, foi uma verdadeira pedrada bem no meio do STF, deu um quebra-pau gigantesco. Olha a frase que o Fux utilizou. Caça às bruxas. O Hunter Witch, ou seja, Witch, né? Hunter Witch. Ou seja, uma caça às bruxas. Quem falou isso aí, eu te conto. Donald Trump. Fux repete Trump ao votar para anular o julgamento do Bolsonaro. Hoje os ministros do Supremo vão ter uma DR daquelas gigantescas, não vão nem dormir. Ao se manifestar pela anulação do processo contra Bolsonaro, o ministro Luiz Fux repetiu argumentos semelhantes ao de Donald Trump e comparou o julgamento do ex-presidente à perseguição às bruxas, judeus e hereges que ocorreram no passado. Ou seja, uma caça às bruxas. O ministro divergiu do voto do relator da ação sobre o suposto golpe de Estado, Alexandre de Moraes, alegando que o Supremo não teria competência para julgar Bolsonaro e outros 7 acusados. Durante a leitura do seu voto, Fux comparou o STF aos, abre aspas, nobres que, em terríveis ordenamentos passados, perseguiam as bruxas, os hereges e os judeus, os subversivos e os inimigos do povo. A mesma comparação já havia sido feita pelo presidente dos Estados Unidos, que ameaça impor novas sanções ao Brasil devido ao que chama de julgamento político. Caramba, né? O Luiz Fux aqui, ministro Fux, juiz de carreira, tá? Para passar inveja nos outros, é o cara que deu um mega julgamento. Agora, a gente também tem que observar o seguinte. Tem um jornalista que detesta o Bolsonaro. E é óbvio que ele vai descer a lenha no Fux. Só que não. Mário Sabino. Luiz Fux carimba a faixa de paladino da democracia de Moraes. Ou seja, o Moraes se apresenta como o verdadeiro paladino da democracia. Mas, na verdade, tem que aprender muito com Fux. Eu vou colocar aqui só um trechinho da leitura. Eu sei que vocês não gostam, eu fico lendo, mas vocês precisam ver esse pedacinho aqui. O único juiz concursado do STF, o ministro Luiz Fux, deu uma aula de direito a Alexandre de Moraes e aos demais integrantes do tribunal. Em voto admiravelmente técnico, ele votou pela incompetência absoluta do STF de julgar Jair Bolsonaro e os outros 7 réus sem prerrogativa de foro, acolhendo o argumento da defesa e relembrando o conceito básico de juiz natural.
Incompetência agravada pelo fato de o julgamento não ter sido levado ao plenário do Supremo, mas permanecido na primeira turma do tribunal. E aí o Mário Sabino chegou a falar ontem ele fez uma publicação mencionando o que o Moraes estava fazendo nesse voto aí contra o Bolsonaro. Ele chamou de malabarismo. Mário Sabino detona o voto do Alexandre de Moraes e afirma que o magistrado não trouxe nenhuma materialidade do golpe, nem sequer o elo entre o Bolsonaro e o 8 de janeiro foi comprovado. Apenas temos a interferência de Moraes, diz o jornalista. Vai lá, preste atenção no que o Mário Sabino falou, que vale a pena isso aqui. Em relação ao voto do Moraes, é mais do mesmo, só que em 5 horas seguidas, né? Ele não trouxe nenhuma, a meu ver, nenhuma materialidade sobre o tal golpe. Veja, ele ele criminaliza reuniões, ele criminaliza opiniões, ele criminaliza declarações, ele criminaliza anotações. Olha aqui, Neila, se eu escrever aqui, meu plano de golpe de Estado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc, etc. E, independentemente do cargo que eu ocupe, isso é crime? Não está previsto na legislação criminal. Não, ele fez até uma piada, né? Chamou de meu querido diário, do general Heleno. Exato, meu querido diário, sim. Pode ser meu querido diário. Veja, eu não estou dizendo, e eu repito aqui, que esses caras, esses bolsonaristas, o Bolsonaro e sua turma, não sejam golpistas na alma. Eles são golpistas na alma. Eles gostariam de ter dado o golpe. Agora, não foi dado o golpe. Ele é esquerdista, gente, tá? E olha só o que ele está falando. O que virou crime no Brasil é cogitação de golpe. Só que este crime não está previsto no Código Penal. Veja, eu posso fazer as piores anotações possíveis no meu caderno. Posso ter até a intenção de levar adiante um plano maligno de golpe. Mas se eu não executo esse plano, isto não é um crime. É absurdo. Você entende? Não tem a menor lógica. A outra coisa, o 8 de janeiro seria a materialização da tentativa de golpe. Me conte uma coisa. Em primeiro lugar, a ligação entre o Bolsonaro e o 8 de janeiro, que sempre foi a questão principal, que eles não conseguiram resolver. Veja, o Alexandre de Moraes disse no seu voto que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos para disfarçar. Mas cadê a prova disso? Cadê a prova disso? Isso é uma inferência da parte do Moraes. É um achismo. Não há nada. É um achismo. É um achismo. Eu acho que ele foi para disfarçar. O próprio 8 de janeiro, me conte, cadê os tanques? Cadê a chefia do golpe? Cadê os militares? Cadê a destituição dos chefes dos poderes? Inclusive, os chefes dos poderes nem estavam lá. Quem é que dá golpe de Estado em fim de semana? Me conte. Esses caras estavam fulos porque não houve golpe, porque não haveria golpe. Essa que é a verdade. Não é condenável o que eles fizeram? Absolutamente condenável. Mas não é golpe. A imprensa insiste nisso, o STF insiste nisso, né? A PGR insiste nisso, mas não se encontrou nenhum elo entre o Bolsonaro e todos esses aí e o que aconteceu no 8 de janeiro. Em relação ao... Simples assim. Cara, ele é esquerdista e tudo, mas cá entre nós, foi mais feliz, né, no seu discurso que muitos advogados de defesa. Eu vou cá entre nós, né? Nem se fosse de grátis, eu queria alguns que fizeram a defesa ali de quem tá aí no meio, né, do fogo cruzado. E aí, só para completar aqui sobre o Fux, né, ele falou sobre o julgamento do 8 de janeiro, sobre os presos de 8 de janeiro, falou que é isso, acampar na porta de quartel não é golpe, não. Vocês largam de ser bestalhado.
A excludente da ilicitude esculpida no aludido artigo 359-T abrange ainda a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas. A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, não configuram crimes eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais. Simples assim, técnico, objetivo e direto. Agora, você quer fechar com chave de ouro? Não atentem contra os ministros da democracia, a não ser que você vá ser um cara de esquerda e chamá-lo de traidor da democracia. Aí o bicho pega. Dá uma olhada nessa aqui. O PT critica o voto do Fux e fala em traição à democracia. Ô, gentinha, né? Ó, reportagem de Yasmin Alencar. A reação do Partido dos Trabalhadores e de representantes da esquerda foi de intensa manifestação contra o ministro Luiz Fux, durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sobre a apuração da suposta tentativa de golpe, né, atribuída aos eventos do 8 de janeiro. Ao se posicionar de forma contrária ao relator Alexandre de Moraes, Fux defendeu que não seria competente para conduzir o julgamento, aceitando os argumentos apresentados pelas defesas de 8 acusados, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. O desfecho deste julgamento pode definir o futuro judicial dos envolvidos, né, nos atos de 8 de janeiro. E aí, a esquerda disse que ele atentou contra a democracia, né? Te contar, viu? Vamos lá, pessoal. Matéria interessante da Folha UAI aqui. 7 governadores articulam frente única e preparam candidatura à presidência contra Lula em 2026. Sim, aqui, né, surgindo um burburinho de que os governadores de estado estariam topando, né, concorrer a uma chapa única, lançar só um candidato. E aqui está saindo um burburinho que o Tarcísio, de certa forma... E aí a grande questão, pessoal, é que eles estão articulando de forma que o Tarcísio poderia estar mirando a reeleição. E aí há quem diga que poderiam estar todo mundo articulando o Ronaldo Caiado em lugar do Tarcísio de Freitas, né? Então, essa última reunião que foi feita entre os governadores aqui, né, pode formar aliança conjunta do Tarcísio, que é do Republicanos, do Zema, que é do Novo, do Ratinho, que é do PSD, do Caiado, que é a União, do Ibanez, que é do MDB, o Cláudio Castro, do PL, e do Mauro Mendes, da União, todos num tabuleiro eleitoral, focados para 2026, segundo a matéria aqui da Folha UAI, né? E aí a gente vai estar acompanhando. Agora, uma coisa é certa. Será que adianta ter uma frente, uma chapa, acreditar que leva nas caixinhas brancas? Será que dá resultado? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, pessoal. Matéria do The Brazil Times. Dá uma olhada aqui. A Polônia abateu drones russos em seu território aéreo com apoio da OTAN, em ativo o artigo número 4. Você deve estar sabendo que a Rússia mandou drones e atingiram o território da Polônia. Isso acendeu um alerta da possibilidade de iniciar uma guerra, tá? Uma guerra de caráter global. A OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, eles têm dentro da regra da OTAN que se mexeu com um, mexeu com todos. Ou seja, a Polônia, por ser parte da OTAN, ao ser atacada pelo Putin, abre imediatamente brecha
para que a resposta venha de todos os países da OTAN imediatamente. E aí, o Putin tem uma aliança com a China. E aí a China poderia entrar, e aí já entra Irã, e aí já entra a Índia, e aí o jogo fica mais esquisito, entendeu? Então tem a possibilidade, né, de uma estrutura um tanto quanto mais robusta de uma guerra, tá? O que muda aqui também é que a Polônia anunciou, né, ter abatido drones em seu espaço aéreo nessa quarta-feira, com o apoio de aeronaves militares de aliados da OTAN. Ou seja, os drones russos foram abatidos não só pela Polônia, mas por aliados da OTAN. Agora, no Centro do Poder, acabou de publicar uma matéria onde diz o seguinte: bombardeiros B-52 da Força Aérea dos Americanos se preparam para sair dos territórios dos Estados Unidos em direção à Europa, após ataques de drones da Rússia à Polônia. E o bombardeiro B-52 é um de altíssimo impacto que os Estados Unidos têm. Então os Estados Unidos estão mandando agora armamento, forças militares para a região da Europa para dar apoio aí, né, para a Ucrânia, né, para a Polônia, perdão. Lembrando que o Putin já tem uma guerra travada com a Ucrânia, e aí, nessa guerra travada com a Ucrânia, de certa forma, a OTAN, que é esse Tratado do Atlântico Norte, ela atuava como uma proxy war. O que é uma proxy war? A Ucrânia não era da OTAN, mas era uma aliada, e de certa forma a OTAN fornecia armas, instrumentos, mas não entrava na guerra. Agora o jogo foi diferente. Agora eles mexeram com um aliado da OTAN, ou seja, com um membro da OTAN. Atacou a Polônia, atacou toda a OTAN. Lembrando que a OTAN são vários países europeus, inclusive os Estados Unidos também faz parte da OTAN. Então, atacou a Polônia é a mesma coisa de ter atacado, né, os Estados Unidos, ter atacado a França, ter atacado todo mundo. Então, e aqui, a OTAN não tem dessa de a esquerda, não é esquerda. Até o Macron, que é left people, esquerdinha, já está preparando um arsenal aí para mandar em apoio à Polônia. Pois é, o bicho tá pegando, né? Tá ficando feio. E aí tá todo mundo esperando até agora o Putin se manifestar, né? Tá esperando o Putin se manifestar para falar se foi um erro, se foi um erro de estratégia, ou se ele assume que ele realmente fez, ou esperando para ver se o Putin só está esperando o contra-ataque, né, para a China, para a Índia e para todo mundo entrar no meio dessa paradinha toda, dessa guerra toda aí, né? Esperamos que isso não aconteça, porque a gente sabe que se acontecer, adivinha de que lado o senhor Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, estará. Adivinha de que lado, né? Talvez aí o seu filho vai ter que lutar. Vai ser enfiado dentro de um container para ajudar quem? Pois é, a gente sabe que vai estar do lado do eixo do mal. Então, assim, a gente torce para que nada disso aconteça. E é por isso que quando eu falo, né? Vocês realmente, no mundo de hoje, para pensar o mundo que está existindo. No mundo de hoje, realmente se pensa que não pode rolar uma guerra, que o Brasil não pode se enfiar numa maracutaia aí, numa besteira. Não sei se vocês viram. Hoje, o Lula estava do lado do Petro, lá na Amazônia, com o Petro, o presidente da Colômbia, chamando o Netanyahu de Hitler. Vocês viram isso acontecer? Você acha que mais cedo ou mais tarde isso não vai dar ruim? Você acha que o Lula, alinhando com o Irã, falando... Você não acha que um ministro do Brasil falando que vai ter que construir uma arma nuclear no Brasil para fins de defesa não pode dar ruim? Então, é nessa linha que eu estou falando para vocês. Olha, tem um plano B. É necessário. Então, você vai clicar na descrição aqui. Se eu estou recomendando, é porque eu já fiz, eu sei. Não confie só num país. Se der alguma zebra, se você precisar pegar o seu filho aqui e sair para outro país, como é que você vai fazer? Você tem a possibilidade de ir para outro país e falar, não, agora eu vou ficar aqui, ninguém vai me tocar porque eu sou um imigrante legal? Você tem que ter uma residência fora do país. 1, 2, 3,
Quanto mais você tiver, melhor. Eu penso assim, ó, já estou fazendo outras minhas também, cidadania, estou buscando. Eu não quero ficar distrito e preso num país com a minha família. Então eu recomendo que vocês, se pensam como eu, entrem em contato. Nossa equipe vai estar aqui prontinho para te ajudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, é sempre uma honra e um prazer estar com vocês. Eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.